Estou de volta aqui para prosseguir com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E aqui chegamos na parte 9 desse vídeo, onde a bola da vez é a editora Abril, que, ressaltando novamente aqui, chegou a um feito de publicar 165 edições de O Incrível Hulk. Nenhuma outra editora chegou nessa meta, nesse número de edições que a editora Abril chegou. 165 edições do Hulk, numa mensal O Incrível Hulk. Um feito que nenhuma outra editora conseguiu bater, né? E aqui chegamos em O Incrível Hulk número 46, de abril de 1987. Uma história muito importante, onde o Hulk finalmente aqui está na capa, a editora Abril prezando por deixar o Hulk na capa de sua própria mensal, né? Que é assim que deve ser, não ficar deixando Guerra nas Estrelas. Quando deixou Red Sonja ali, ou Ron, Cavaleiro Espacial, eu até entendo, mas ficar deixando Quarteto Fantástico, Star Wars, aí não dá, né? Enfim, aí é que apelar para o lado tendencioso de fã, né, de outros personagens. E aqui temos uma história muito boa do grande Bill Mantlo, com o seu colaborador e artista Sal Buscema. Novamente aqui, Bill Mantlo e Sal Buscema foram dois artistas fundamentais na cronologia, na jornada do Incrível Hulk, na época que a Marvel era de fato a Marvel Comics. Os dois aqui são fenomenais. E o Sal Buscema, veio da família Buscema, o John Buscema, irmão dele, tudo que eles colocam à mão, eles transformam em ouro. Eu tenho muita saudade de ver o Sal Buscema desenhando, mas infelizmente, na época eu fiquei sabendo que ele estava descontente com a indústria de quadrinhos no geral, não era só com a Marvel, mas com a indústria de quadrinhos no geral, o rumo que a indústria de quadrinhos tomaria quando os quadrinhos já não eram mais histórias em quadrinhos. Vocês já entenderam do outro lado, né? Enfim, e nessa história fenomenal chamada Remorso, o Hulk, com a mente do Bruce Banner, já começa a passar por alguns possíveis descontroles que ele está tendo, porque o Bruce Banner não consegue manter o seu lado selvagem dormente. O lado selvagem do Hulk estava aos poucos despertando no inconsciente do Bruce Banner. E aqui também é muito interessante, porque tem a história que essa mensal traz, na própria história do Hulk mesmo, é uma história também que está relacionada com o prólogo para a grande saga da Marvel, que eu acho muito boa, chamada Guerras Secretas, Secret Wars. Com roteiros do Jim Shooter e arte do Bob Lawton e Mike Zick. A saga é fenomenal, foi a saga que mais preparou o terreno para o Hulk, né, para o que viria a ser o novo status quo do Hulk dentro da mensal do próprio Hulk lá dos Estados Unidos. A saga é fenomenal. Eu vou comentar mais sobre essa saga no quadro posterior, depois desse. Uma história onde o Hulk, com a mente do Bruce Banner, começa a perder o controle e ele sente remorso pelas destruições que ele causou na época que o Hulk se encontrava na persona selvagem, e ele tenta compensar pelas destruições do Hulk. E depois tivemos aqui uma história de Ron, o Cavaleiro Espacial, e por último, Ron. Olha que legal, ó, duas histórias do Ron, o Cavaleiro Espacial. Aqui uma edição muito boa do Incrível Hulk. Enfim, né? Finalmente Guerra nas Estrelas foi pra vala. Para a nossa alegria. Bom, vamos para a próxima. Bom, o que temos aqui? Vamos lá. O Incrível Hulk número 47, com uma capa fenomenal. Até quando, Banner, você vai me controlar? E o Hulk, o espectro monstruoso do Hulk, atormentando o Bruce Banner. E antes de eu comentar sobre mais essa edição icônica do Hulk, né, da editora Abril, inclusive traz a capa da edição original, finalmente, uma capa muito boa, eu vou comentar aqui um anual que a editora Abril pulou de O Incrível Hulk, na época em que o Bruce
estava no controle do corpo do Hulk selvagem, que foi Incrível Hulk, lá fora Incredible Hulk, anual 12, que a editora Panini trouxe com exclusividade para o Brasil, num dos volumes da coleção histórica Marvel, o Incrível Hulk. E esse anual não foi publicado. E era um anual relacionado com essa saga não, né? A jornada do Hulk inteligente, Intelligent Hulk, lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Hulk inteligente, o Hulk com a mente do Bruce Banner, que é uma história muito boa. O Hulk é enviado para uma arena de gladiadores e o final termina numa tragédia que eu não vou contar aqui, mas é uma história que provavelmente serviu de fonte de inspiração para Greg Pak no que viria a ser nos anos posteriores, lá no novo milênio, no decorrer do novo milênio, o que viria a se tornar o novo arco do Hulk, Planeta Hulk, Planet Hulk. Enfim, essa história do Hulk anual 12, que serviu de grande inspiração para o Greg Pak. Inclusive, essa história do Hulk anual provavelmente foi escrita pelo Bill Mantlo. Se eu comer bola, depois eu vou deixar na imagem do vídeo as informações. Foi escrita pelo Bill Mantlo, esse Hulk anual número 12, e teve arte do grande Herb Trimple, que foi o desenhista do Hulk lá na década de 70. Uma história muito fenomenal. Então, ressaltando essa curiosidade aqui, vamos falar aqui de O Incrível Hulk número 47, onde temos uma capa fenomenal, apresentando a capa da edição original, uma história onde surge um vilão do Hulk lá da década de 60, na década de 60 não, da década de 70, na época lá de Tales to Astonish, esse vilão que se tornou clássico nas histórias do Hulk, clássico. Não vou falar mais nada aqui. E esse vilão surge para simplesmente raptar o Bruce Banner, porque o bandido que contratou os serviços desse vilão, ele tinha um propósito. E eu não vou revelar aqui qual é esse propósito, mas é fenomenal quando você começa a ver, né, as motivações desse bandido ao contratar esse vilão para fazer esse serviço cruel, quais eram as motivações dele. Enfim, aqui, né, no meio da noite surge o tal do vilão, que eu não vou revelar o nome, mas vocês estão vendo aqui, né, eu não vou nem mostrar a imagem do vídeo, mas vou deixar aqui na incógnita, não vou revelar o nome do vilão. E depois, nossa, falei de Star Wars voltou aqui, nossa, aí tivemos uma história de Star Wars aqui, Star Wars 61. Aí Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Cavaleiro Espacial, na verdade, que trouxe uma história muito importante aqui a editora Bill publica uma história do Ron, o Cavaleiro Espacial, onde o Ron, né, esse ser espacial, ele resgata fatos, né, que ocorreram numa mensal do Incrível Hulk da década de 70, onde o Golias Esmeralda enfrenta um ser chamado o Elo Perdido. E a história também é muito bem desenvolvida, né, aqui no argumento Bill Mantlo e a arte do Sal Buscema, onde essa história tinha como objetivo apontar o dedo para o Hulk como se ele fosse o causador de uma certa catástrofe que ocorreu em uma cidadezinha, que na verdade ele não era o responsável. E aqui essa história do Ron, né, que resgata esses elementos do Incrível Hulk da história setentista, como um flashback que é resgatado aqui, é uma história que também serve de grande importância para o personagem Ron, o Cavaleiro Espacial, porque futuramente não, né, no decorrer de algumas edições aqui da Editora Abril, das histórias do Hulk, né, dessa jornada do Hulk inteligente, o Ron, o Cavaleiro Espacial, se encontraria com o Incrível Hulk, o Hulk com a mente do Bruce Banner, numa história que eu vou comentar mais pra frente. Então, é um prólogo, né? Essa história aqui se chama Encontro de Monstros. O Hulk não está aqui, mas é uma recapitulação e flashback de uma história importante do Hulk da década de 70, onde tivemos ali no elenco da história, né, os personagens, esse tal personagem chamado Elo Perdido. Olha só que interessante. Uma história do Ron, né, que tem muita relação com a história do Hulk aqui, publicada na própria mensal do Hulk. Onde o que estragou aqui foi a Editora Abril trazer um Star Wars. É complicado. Vamos para a próxima. Vamos lá. Bom, aqui temos, o que temos aqui, o Incrível Hulk número 48. Momento de decisão, né? O Hulk enfrenta esse vilão
E, enfim, né? E aqui, galera, aqui é o seguinte, já tava quase me esquecendo de ressaltar. Essa história aqui é a história pós-guerras secretas. Olha só, já tava quase me esquecendo de ressaltar aqui em que momento se passa a história dessa edição do Hulk, que a editora Abril publicou. Hulk e vocês estão vendo na capa o nome do vilão, né? Hulk, o vilão, o acerto de contas. E o Hulk tava com um problema na perna, que foi um ferimento que ele ganhou na saga fenomenal chamada Guerras Secretas. E nessa saga o Hulk já estava perdendo o controle sobre o seu lado humano. Na verdade, o Bruce Banner perdendo o controle sobre ele mesmo e deixando a selvageria do Hulk aflorar. E aí, nessa saga, é preparado ainda mais um status quo. Na verdade, já é preparado o status quo do Hulk, que viria a seguir, né? Que seria a consequência dos eventos, né, que essa saga Guerras Secretas acabou apresentando, onde o Hulk estava envolvido. Na verdade, as Guerras Secretas foram praticamente foi praticamente a melhor saga que teve a interação do Hulk com os outros personagens da Marvel Comics. Vingadores, X-Men, inclusive o Hulk nessa saga, o Hulk inteligente, ele foi o responsável por construir o novo traje para o Homem-Aranha, que era o uniforme negro, né? Uniforme negro, que depois viria a ser outra coisa ali. O Hulk foi o responsável por construir esse traje para o Homem-Aranha, que o uniforme tradicional do Homem-Aranha ali estava muito detonado por conta dos eventos da saga Guerras Secretas. Aí o Hulk construiu um novo traje para ele, né? Um traje foi construído com a tecnologia que o Hulk usou ali durante as sagas Guerras Secretas, durante as edições dessa saga. E essa história, o Incrível Hulk número 48, se passa após a saga Guerras Secretas. Vocês estão vendo na imagem do vídeo uma imagem de Guerras Secretas, que eu não vou mostrar, né? Guerras Secretas ela abrange 12 edições no total, mas eu estou mostrando uma imagem muito foda da editora Abril, de uma capa onde o Hulk está suportando o peso absurdo de uma montanha que um personagem chamado Homem Molecular jogou contra os Vingadores, onde o Hulk se encontrava ali, e o Hulk teve que suportar o peso para que a montanha não esmagasse os Vingadores, né? Ou seja, os heróis da Marvel. Uma capa fenomenal. E essa história, momento de decisão, se passa exatamente após os eventos de Guerras Secretas, e o Hulk fica muito selvagem, ele fica emputecido, falando assim mesmo, se enfurece, ele começa a perder o lado racional dele, e aí o bicho pega, que eu vou falar no próximo quadro desse vídeo. E depois tivemos aqui uma história de Star Wars, de novo Star Wars aqui, putz. E por último, outra história de Star Wars, né? Nossa, 2 histórias de Star Wars aqui, enfim. Aqui, o Incrível Hulk número 48 encerra a parte 9 do vídeo Histórias do Hulk publicadas no Brasil. Eu sou o Tempter60 e você está no canal Tempter60.